Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade aqui então, tá? Nessa segunda subetapa, na verdade, segunda etapa, tá? Dentro do plan, que é a observação de problemas, tá? Observação de problemas. E qual é a ideia aqui central da observação de problemas? O que é que a gente se propõe a fazer aqui? Aqui é novamente um exercício mental. Perceba que as ferramentas aqui, eu coloco acima, pode ser uma ferramenta já utilizada e consagrada, pode ser uma ferramenta mental mesmo, como é esse o caso, tá? E qual é a pergunta direcionadora nesse caso aqui, tá? Só lembrando que a observação do problema tem duas subetapas, tá? Subetapa 1 e subetapa 2, tá vendo? Nessa primeira é um exercício mental. Desdobre o problema, quebre em partes menores. O que pode estar gerando o problema? Quais são as causas mais evidentes? Encontre pelo menos de 3 a 6. Cada uma será descrita com um X. Quando eu digo com um X é para a gente facilitar, dizer, essa causa é a causa X1, essa aqui é a X3, essa aqui é a X6. Então você vai descrever. Mas qual é o objetivo aqui? É você já estar ciente de qual é o seu problema, o que ele é, como ele acontece, por que ele acontece, o que é que está gerando ele, qual é o indicador dele, porque você já fez. Você já definiu um objetivo, uma meta relativa à melhoria desse problema. E aqui você vai pegar o seu problema e quebrar em partes menores. Qual é a melhor forma de você desenvolver qualquer coisa? É você pegar aquela coisa muito grande e quebrar em partes menores. Um edifício ele é construído normalmente com tijolos de separação. Cada tijolo é uma unidade. A ideia é você ir desenvolvendo tijolo a tijolo. Você vai quebrar isso que é muito grande, esse problema muito grande, em partes menores. Então desdobre o problema. Quebra esse problema em partes menores. O que é que pode estar gerando ele? Quais são as possíveis causas desse problema? Aí quando você pergunta isso, que pode ser um brainstorm que você vai utilizar para perguntar isso, as pessoas vão dizer, o que pode estar causando esse problema é isso, aquilo, aquela coisa, aquela outra, isso aqui é uma possibilidade. E aí, X1, X2, X3, X4, X5, até você vai desdobrar, não é? Desdobrar. O que é que pode estar gerando esse problema aqui? Depois que você desdobra, você pode utilizar o anexo Pareto, tá? E construir uma tabela descrevendo o número de ocorrências de cada X nos últimos 2 ou 3 meses. Ou seja, o que é que você vai fazer? Você sabe qual é o seu problema, qual é o indicador principal e os secundários desse problema. Essas causas que você descreveu aqui, será que você consegue verificar uma forma de contabilizar quantas vezes essa causa X1 aconteceu nesse período do último mês? Quantas vezes a X2 aconteceu? A X3. E aí, quando você começa a montar, a fazer um somatório, isso vai te ajudar a construir um Pareto. O que é o Pareto? O Pareto é um gráfico, é um diagrama que vai nos ajudar a identificar quais são, mais provavelmente, as causas que estão levando ao surgimento daquele problema que você está identificando, tá bem? E aí você consegue identificar que das 10 causas prováveis que você levantou, das 10, tem duas que são muito mais frequentes. Duas que têm um resultado, participam ou contribuem muito mais para o problema, porque elas aconteceram em maior número. Então, se você quer reduzir a quantidade de defeitos, tá? Em determinada etapa da linha de produção. Tá, quais são os tipos de defeito que você tem? Aí eu tenho defeito tal, 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 tal e tal. Tá, qual é a quantidade? A quantidade eu tenho muito mais desse do que daquele outro, tá? Então, se o teu objetivo for reduzir a quantidade de defeitos, né? Seria reduzir a quantidade de defeitos da etapa Y de 40 para 22% até dia 3 de março de 2028. Entendeu? É claro, é muito longe, né? Mas a data final pode ser a data que você escolher. É claro que para PDCAs, as datas são curtas. A gente roda ciclos PDCAs dentro de um mês no máximo, 2 meses estourando, tá? Então, essa é a ideia, pessoal. Você descrever dessa forma, vai ter o teu objetivo e você vai quebrar em etapas de todas aquelas causas do teu problema que você levantou, tá? Mas você levantou 10. Das 10, Pareto vai revelar para você que duas são que estão mais latentes, são as principais responsáveis pelo causamento daquele problema. Estou com um problema no roscamento da tampa. Isso pode ser devido aqui à velocidade da linha, pode ser devido ao torque que eu coloco, pode ser devido ao bloco, pode ser devido à estrutura da tampa. Então vai identificando,
vai identificando pega ali uma quantidade de tampas e começa a identificar por que aconteceu nessas aqui, naquelas aqui, qual é a quantidade que eu posso dar para cada um desses números aqui. E aí você pode desenvolver um diagrama de Pareto com esse objetivo. Qual é a tua finalidade após concluir aqui esse diagrama de Pareto? É responder: dos x levantados, qual é aquele que causa mais frequentemente o problema? Qual é a causa mais frequente para esse problema? Aí no final você copia essa imagem do Pareto e pode colar a imagem do Pareto aqui em cima para que você na apresentação final consiga descrever aquilo que é necessário, tá? Lembrando que eu vou anexar para essa aula aqui o diagrama de Pareto. Você já vai pegar o diagrama de Pareto semi-pronto, vai adicionar as causas que você identifica. Você pode colocar ela em quantidade, em frequência de aparecimento, tá? Ou então, se você está falando de valor monetário, colocar qual é o valor que isso representou dentro daquele mês, para você ter uma ideia de quais são as causas que podem mais estar gerando aquele problema. Concluiu essas duas subetapas, aí com a conclusão das duas subetapas, aí você está pronto para começar a fazer a análise dessas causas, tá? Dentro de metodologias como o Lean Six Sigma, a gente faz essa avaliação na fase de medir de uma maneira muito mais detalhada, em que a gente monta um plano de coleta de dados, vai atrás dos dados que podem estar gerando aquilo ali, para a gente ter uma parte matemática aqui. Dentro do PDCA, você faz isso através de uma estratégia de gestão. Por quê? Porque o problema não tem causas desconhecidas. É um problema de causas conhecidas e mais facilmente identificáveis. Então, a gente pode fazer essa estratégia de gestão fazendo esse levantamento. E aqui no Pareto é uma ferramenta bacana para você já fazer uma distinção. Por quê? Se você colocar muito esforço nas causas que trazem pouco para esse problema, que causam pouco esse problema, você está colocando muito esforço ali. Em vez disso, não é melhor colocar mais esforço naquelas que geram a maior parte do problema, porque resolvendo essas duas daquelas 10 que você levantou, você está resolvendo quase que 80% do problema numa totalidade, tudo bem? Essa é a ideia de aplicar o Pareto aqui. E aí a gente vai entrar na análise das causas, mas somente na próxima aula. Eu te aguardo lá. Tá bom, pessoal? Um abração, tudo de bom para vocês, a gente se vê já já.